A serpente de bronze. O sol escaldante brilhava sobre o vasto deserto, e o povo de Israel caminhava lentamente, carregando em seus corpos o peso da longa jornada. Eles tinham sido libertos do Egito com mão poderosa, tinham atravessado o Mar Vermelho em seco, tinham visto o maná cair dos céus e a água brotar da rocha. Mas mesmo diante de tantos milagres, o deserto parecia interminável. As areias se estendiam sem fim e o vento soprava seco. As tendas eram montadas e desmontadas em meio à monotonia de uma caminhada que parecia não ter destino. A terra prometida estava à frente, mas a cada passo surgiam mais dificuldades. O coração do povo começou a se encher de impaciência e amargura. Eles lembravam-se da comida do Egito, das panelas cheias, mesmo que fossem escravos. A saudade de um passado que na verdade havia sido marcado por sofrimento e opressão parecia mais doce do que a realidade do deserto. A voz da insatisfação começou a se espalhar como fogo em palha seca, contaminando as famílias, os jovens e os anciãos. A cada parada, a murmuração crescia. O maná que descia todas as manhãs já não era visto como um milagre, mas como um fardo. Os israelitas diziam entre si que estavam cansados daquele pão leve, que não havia carne, nem frutas, nem a abundância que desejavam. Suas queixas não eram apenas contra Moisés e Arão, mas contra o próprio Deus que os guiava. A rebeldia tomou forma em palavras de desprezo. Eles disseram que Moisés os havia tirado do Egito apenas para deixá-los morrer no deserto. Questionaram a fidelidade do Senhor, esqueceram-se das promessas e se entregaram à amargura. A paciência de Deus, que já havia sido testada muitas vezes, agora seria confrontada mais uma vez. O Senhor, diante da incredulidade e da ingratidão do povo, enviou juízo em meio ao acampamento. Serpentes venenosas surgiram entre as tendas e atacaram os israelitas. Seus corpos eram atravessados pelo fogo do veneno, e muitos caíam no chão em dor, clamando por socorro. O medo espalhou-se rapidamente, pois em todos os cantos do acampamento se ouviam gritos de desespero e de morte. Homens fortes sucumbiam, mulheres e crianças eram atingidas, e não havia remédio humano capaz de deter o veneno. O acampamento que antes murmurava contra o maná, agora chorava por misericórdia. A cada instante, mais vidas eram ceifadas. O povo, tomado pelo pavor, reconheceu sua culpa. Eles se aproximaram de Moisés, não mais com acusações, mas com confissão. Suas vozes clamaram em uníssono, com lágrimas e dor. Pecamos, porque falamos contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, para que tire de nós estas serpentes. Aquelas palavras, nascidas da agonia, revelavam arrependimento. Moisés, como sempre fazia, intercedeu pelo povo. Ele se colocou diante do Senhor, suplicando que a praga fosse retirada. O coração do servo ardia de compaixão, mesmo depois de tantas vezes ter sido acusado e rejeitado. Sua oração subia ao trono de Deus em favor de uma nação que ainda não compreendia plenamente a fidelidade divina. E Deus, em sua infinita graça, respondeu. Mas a resposta não veio da forma esperada. O Senhor não simplesmente afastou as serpentes nem anulou o veneno. Em vez disso, deu uma ordem específica a Moisés. Faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela viverá. A instrução era estranha aos olhos humanos. Como uma imagem de bronze poderia salvar alguém de uma picada mortal. Mas o poder não estava no objeto em si, e sim na obediência à palavra de Deus. O Senhor transformaria aquele símbolo em um instrumento de vida e esperança. Moisés, obedecendo à voz do Senhor, fez uma serpente de bronze. Ele moldou o metal até que tomasse a forma exata do animal que atormentava o povo. Depois, a levantou em uma haste alta, erguendo-a no meio do acampamento para que todos pudessem vê-la.
O brilho do bronze refletia a luz do sol, chamando a atenção de todos os que sofriam. A notícia se espalhou rapidamente pelas tendas. Homens e mulheres, prestes a morrer, eram conduzidos por familiares até um lugar de onde pudessem levantar os olhos para a serpente de bronze. Crianças picadas pelo veneno eram trazidas às pressas. Os que já estavam fracos olhavam com o último fôlego de vida. Então o milagre acontecia. Cada pessoa que olhava para a serpente de bronze, mesmo com o veneno queimando em suas veias, era curada. A dor se dissipava, a vida retornava, o vigor voltava ao corpo. Não importava a gravidade da picada, não importava o tempo que havia se passado. Quem olhava era salvo. O acampamento que antes estava tomado pela morte, agora se enchia de esperança. Onde havia choro, surgia a alegria. Onde havia gritos de desespero, agora havia testemunhos de cura. O povo entendeu que a solução não vinha deles mesmos, mas da graça de Deus. A serpente de bronze erguida no deserto tornou-se um sinal poderoso. Ela lembrava o pecado do povo, pois representava exatamente o juízo que havia sido enviado, mas também lembrava a misericórdia de Deus, pois apontava para a salvação disponível a todos que simplesmente olhassem com fé. O povo seguiu sua jornada, marcado por essa experiência. A lição era clara. A murmuração leva à morte, mas a obediência e a fé conduzem à vida. O deserto não era apenas um caminho físico, mas uma escola espiritual, onde Deus moldava a nação escolhida. Ao longo da história, a serpente de bronze se tornou um símbolo que apontava para algo muito maior. Séculos depois, Jesus Cristo usaria essa imagem para explicar sua própria missão. Ele disse a Nicodemos: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. A serpente de bronze apontava para a cruz. Assim como os israelitas, feridos pelo veneno mortal das serpentes, precisavam apenas olhar para o símbolo da esperança, assim também toda a humanidade, ferida pelo veneno do pecado, precisa apenas olhar para Jesus, que foi levantado no madeiro. O veneno do pecado é implacável. Ele corrói, destrói, mata. Não há antídoto humano, não há remédio que venha das mãos dos homens capaz de curar a alma. Mas Deus, em sua graça, levantou seu Filho na cruz para que todo aquele que o contemplar com fé seja salvo. A serpente de bronze foi apenas um vislumbre do que viria. Cada olhar levantado no deserto era um ato de confiança na palavra de Deus. Cada olhar hoje voltado para Cristo é um ato de fé que traz salvação eterna. O deserto foi cenário de morte, mas também de revelação da graça. Assim, a história da serpente de bronze ecoa até os dias de hoje. Ela nos lembra da gravidade da ingratidão, da força mortal do pecado e da abundância da misericórdia de Deus. Ela nos convida a levantar os olhos, não para imagens feitas por mãos humanas, mas para o Cristo crucificado e ressurreto, fonte de vida eterna. O povo de Israel continuou sua caminhada pelo deserto, mas nunca mais esqueceu o dia em que olhou para a serpente de bronze e encontrou a vida.